Capítulo 28. Notas cambiantes. Parágrafo 107. Notas cambiantes caem em tempos relativamente não acentuados, similarmente a notas de passagem, das quais, no entanto, elas diferem por aparecerem entre duas notas harmônicas idênticas. Toda nota do acorde possui duas notas cambiantes, uma acima e a outra abaixo. Uma nota cambiante que esteja separada da sua nota harmônica por uma segunda maior poderá ser aproximada da nota harmônica por meio de um acidental. Este é normalmente o caso com as notas cambiantes inferiores. As notas cambiantes superiores continuam diatônicas. Frequente, raro, notas cambiantes ocorrendo em duas vozes ao mesmo tempo podem avançar em movimento paralelo ou em contrário. Notas cambiantes paralelas, enquanto possuindo um efeito agradável, são utilizadas menos frequentemente do que aquelas em movimento contrário. Estas últimas, ainda que de maneira alguma sempre consoantes, são extensivamente utilizadas. E, se as dissonâncias que elas formam não forem demasiadamente ásperas, contribuem em longa escala com a beleza da harmonia. Nota. A notação de notas cambiantes é similar àquela de notas de passagem. Vide nota do parágrafo 86. Parágrafo 108. Por meio de notas de passagem e notas cambiantes, nós estamos habilitados, enquanto mantendo o esqueleto inviolado, a dividir a harmonia em fragmentos mais ou menos minutos, assim contribuindo com a variedade melódica e rítmica total. Uma utilização copiosa de notas de passagem e cambiantes em uma peça constitui notação melódica. Por exemplo, nota. Onde cruzes aparecem, notas de passagem e cambiantes ocorrem simultaneamente. Exercício. Na harmonização das seguintes melodias, procure empregar apropriadamente notas de passagem e cambiantes. Parágrafo 109. Na prática, notas cambiantes ocorrem, divergindo das regras gerais, das maneiras seguintes: a. Notas cambiantes entrando por meio de salto. B. Notas cambiantes em tempos acentuados. Na entrada do quarto compasso, nós vemos uma relação cruzada entre soprano e baixo, e um pouco mais adiante, uma entre alto e soprano. Estas relações cruzadas não são de maneira alguma desagradáveis, uma vez que elas não são formadas por duas notas harmônicas. O Ré sustenido no baixo e o Sol sustenido no soprano são meramente notas cambiantes entrando por meio de salto. Estas notas cambiantes têm sabor de suspensão, preparadas como no A, não preparadas como no B. C.
Duas notas cambiantes ocorrendo em sucessão próxima, ambas ou em tempo acentuado ou em tempo não acentuado. D. Notas cambiantes são frequentemente encontradas após uma suspensão, algumas vezes até mesmo antes da sua resolução. Aqui de novo, nós gostaríamos de aconselhar o estudante a não indulgenciar-se em um uso sistemático de formas excepcionais. Se, nos seus estudos mais avançados, ele sentir o desejo de aplicar o seu conhecimento de tais formas, ele estará livre para fazê-lo. Parágrafo 110. Fechando este capítulo, nós consideraremos brevemente estas formações harmônicas acidentais que parecem com acordes. Elas surgem em tempos não acentuados, quando uma ou mais vozes avançam gradativamente de acorde em acorde, isto é, em consequência de notas de passagem ou cambiantes. Estes aparentemente acordes podem facilmente ser distinguidos de acordes reais pelas suas resoluções irregulares, a forma acidental na qual eles entram e a ausência de acentuação rítmica. Nos seguintes exemplos, estes acordes acidentais são indicados por cruzes. No exemplo seguinte, no qual 4 vozes estão dispostas em 2 grupos, avançando em movimento contrário em relação um ao outro, nós encontramos estes ditos acordes nos tempos acentuados. No último exemplo, a progressão de grau em grau de todas as vozes justifica as combinações de tons que não possuem a menor semelhança com acordes, vide nota bene. O nosso instinto musical nos ajuda a determinar o quadro harmônico de tais estruturas de tons. Os componentes harmônicos do exemplo E são tais como se segue. Neste mesmo exemplo, o acorde de 6/4 aparece diversas vezes como um acorde de passagem.